Bom, gente, Enem 2018, segunda aplicação, caderno azul, questão de número 109, vamos continuar aí essa resolução. Essa questão é uma questão de propriedades coligativas que tem uma aplicabilidade absurda, não só a dessa questão, como tem várias outras. Então, ó, vamos nessa, vamos aprender e vamos revisar. Questão 109, o que é que o cara diz aí? Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido, utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo, com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, gente, equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover calor do gelo. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da... Gente, vamos dar uma analisada nisso. Vocês imaginam que quando a água ela vai congelar, para que ela congele, as moléculas elas têm que se aproximar. Imaginem vocês agora que tem sal ali. Qual é o ponto onde a água congela normalmente? É zero. Agora pense que tem sal entre as moléculas. O que é que aquele sal ele vai fazer? Ele vai atrapalhar a aproximação. Se ele atrapalha essa aproximação, para que essas moléculas se aproximem, eu vou ter que forçar mais. Então eu vou ter que esfriar mais. Então se ela entrava a zero, como aquele sal agora está atrapalhando, lá vão as moléculas de água, o sal está no meio. Como o sal está no meio e ele vai atrapalhar, eu vou ter que esfriar mais. Então no lugar da água congelar a zero, ela vai congelar abaixo de zero. O que é congelar? É passar do líquido para o sólido. Agora a gente sabe que o inverso é do sólido para o líquido. Então ela vai congelar abaixo de zero e também vai descongelar abaixo de zero. A temperatura é a mesma. Então quando eu coloco sal na água, o que é que eu faço? Baixo o ponto de congelamento. Então se eu tenho gelo, água e sal, no lugar de a temperatura de equilíbrio ficar zero, vai ficar abaixo de zero. O gelo vai derreter numa temperatura menor. E, obviamente, a água congela numa temperatura menor. Então, se eu botar a latinha, a garrafa de cerveja, de Coca-Cola, do que for para gelar, em vez de gelar a zero, vai gelar abaixo de zero. Então, qual é a vantagem de eu colocar sal? É uma propriedade coligativa, chamada de crioscopia ou criometria, que é o abaixamento do ponto de congelamento pela adição de um soluto não volátil. No caso, quando você insere, quando você coloca ali o sal, né? Então você baixa o ponto de congelamento. No lugar de congelar a zero, vai congelar abaixo de zero. Sempre lembrando que é porque o sal atrapalha. E cara, tem muita aplicação bacana disso daí. Só para vocês terem uma ideia. Quando a água do mar começa a congelar, aí vocês imaginam as moléculas se aproximando e o sal atrapalhando. Mas vai que eu consigo congelar. O sal não fica entre as moléculas, então o sal ele é expulso. Por isso que quando ocorre a formação de um iceberg, a partir da água do mar, ou de uma geleira a partir da água do mar, mesmo o ponto de partida tendo sido água salgada, aquela geleira, aquele iceberg, ele é de água doce. Ou seja, a quantidade de sal que fica dentro é mínima, a maior parte do sal é expulsa. Então quando você tem uma geleira ali na água do mar, é água doce. Bem bacana e fácil de ser cobrada. Lembrem de uma outra coisa. Todo mundo já viu aquela história de jogar sal quando você tem uma estrada congelada. Qual é o objetivo? Eu acabei de dizer que o sal ele baixa o ponto de congelamento. Qual é a temperatura na qual o gelo derrete? Zero. Agora se eu jogar sal, esse ponto não baixa? Então a água vai derreter abaixo de zero. Ela vai derreter antes. Ela vai derreter, sei lá, a -5, a -6. Então no lugar de você simplesmente esperar chegar a zero, abaixo de zero já vai derreter. Então é uma vantagem em países muito frios. Eu até lembro a vocês que em países muito frios, naquela água do radiador, aí você vai, pô, Michel, o que é o radiador? Radiador é uma parte do carro que passa água, que vai resfriar o motor, que não deixa o motor aquecer demais. Se ele é cheio de água, se houver congelamento dessa água, como a água ela dilata, ia quebrar o radiador.
Aí para impedir que quebre o radiador, eu coloco alguma substância ali dentro, justamente para não deixar congelar, para baixar o ponto de congelamento. Então isso é a criometria e ela é muito importante. Tem muitas questões, gente, que podem ser associadas a isso. Então realmente é muito importante. Então toda vida que falarem de colocar sal na água, o que é que esse sal ele faz? Ele baixa o ponto de congelamento. Só lembrar, lembre desse movimento? A água vai congelando, o sal está ali no meio. Se o sal está ali no meio, ele não deixa congelar. Se não deixa congelar, eu não consigo congelar a zero. Aí eu vou congelar o quê? Abaixo de zero. Vamos olhar agora. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da, letra A, variação da solubilidade do sal. Não é porque ele fica mais ou menos solúvel que eu vou conseguir gelar mais o que eu estou querendo, né? Não faz sentido. Alteração da polaridade na água. Gente, colocar sal não altera a polaridade da água. A água é polar e ponto final. Elevação da densidade do líquido. Realmente, se eu colocar sal, como eu estou aumentando a massa e o volume fica mais ou menos o mesmo, eu aumento a densidade, mas isso não tem nada a ver com gelar rápido, né? Gelar rápido é quando eu tenho uma transferência de calor, então eu tenho que ter diferença de temperatura. Nada a ver. Letra C. Modificação da viscosidade do líquido. Sério? O que é que tem a ver? Porra nenhuma. O que é ser viscoso? Viscoso é resistir ao escoamento, a escorrer devagar. O que é que tem a ver com esfriar? Nada. Só sobrou pra gente diminuição da temperatura de fusão do líquido, que foi o que eu disse. Quando tem sal, a água tenta congelar, mas não consegue. Então eu tenho que baixar mais a temperatura para que ela congele. E aí eu vou conseguir. Gente, essa questão é muito legal, aplicabilidade ótima. A resposta, claro, vocês veem aí fácil, que é a letra E. Se vocês têm problemas aí com as propriedades coligativas, vou deixar aqui os vídeos, tá? Que vocês podem acessar. São vídeos simples e que podem ajudar demais vocês. Beijo no coração aí de todo mundo.